O bilionário foi visitar a governanta sem avisar. O que ele encontrou lá fez com que ele cancelasse o próprio casamento. A lanterna tremia na mão de Rafael Antunes. Ele tinha tentado se convencer, durante toda a subida pela estrada de terra no escuro, de que estava sendo paranoico, que um voo cancelado e um aperto estranho no peito não passavam de cansaço acumulado, 3 dias antes do seu casamento. Mas agora ele estava parado na entrada do velho galpão de carruagens, atrás da propriedade da mãe, e o feixe de luz tremia porque sua mão tremia, e sua mão tremia por causa do que ela tinha acabado de encontrar. Uma silhueta pendurada nas vigas, os pulsos amarrados acima da cabeça. Um pedaço de pano puxado com força sobre a boca, os joelhos dobrados como se ela tivesse parado de lutar contra a corda fazia 1 hora e começado, em vez disso, a rezar. Camila, sua governanta, a funcionária de maior confiança da mãe, havia 8 anos. A mulher que sabia exatamente como ele tomava o café antes mesmo de ele próprio saber, que tinha passado noites em claro ao lado da mãe dele em 3 internações, que 2 dias antes tinha olhado para ele por cima da bancada da cozinha como quem quer dizer alguma coisa, e então desviara o olhar. Ellie não se mexeu. Não conseguia. Ainda não. Porque atrás dela, passada por cima de uma segunda viga, balançava outra coisa. Um pedaço de corda amarrado em forma de laço, oscilando de leve, como se alguém tivesse acabado de soltá-lo. Rafael Antunes tinha construído um império de hotéis a partir do nome do pai e da própria teimosia. Já havia negociado com homens que carregavam mais perigo no sorriso do que a maioria carrega nos punhos. Achava que sabia o que era medo. Estava enganado. Aquilo era novo. Aquilo era pior. Camila, ele sussurrou, e os olhos dela se abriram de repente, e acima da mordaça se encheram de lágrimas na hora. Não de alívio, mas de aviso. Ela balançava a cabeça para ele, tentando dizer alguma coisa. Mesmo ali, mesmo assim. Foi naquele instante, exatamente naquele instante, 3 dias antes do casamento, que Rafael Antunes entendeu, com uma certeza que gelou seu sangue, que a mulher com quem estava prestes a se casar não era quem dizia ser, e que o que quer que Camila tivesse descoberto sobre ela, quase a tinha matado. Para entender como ele foi parar naquele galpão, é preciso voltar 6 meses, a uma versão de Rafael que ainda acreditava na história que contava a si mesmo. Ele tinha 39 anos, e por qualquer medida externa, era um homem que tinha tudo. O Grupo Antunes de Hotelaria era dono de propriedades de luxo em 4 continentes. Seu rosto tinha estampado a capa de 2 revistas de negócios só naquele ano. Ele dirigia um carro que valia mais do que a casa da maioria das pessoas e morava numa mansão que estava na família havia 3 gerações. Um casarão de pedra, a 1 hora da cidade, cercado por pomares plantados pelo avô dele. Mas Rafael carregava um tipo particular de solidão que dinheiro nunca havia tocado. O pai tinha morrido 4 anos antes, de repente, de um infarto no escritório, e Rafael herdara não só os negócios, mas um silêncio que nunca mais saiu totalmente da casa. A mãe, Marlene, tinha ficado frágil nos anos seguintes. O bom humor afiado apagado pelo luto e, mais recentemente, por sinais iniciais de esquecimento que assustavam Rafael mais do que qualquer disputa hostil de mercado jamais tinha assustado. Ele nunca tinha se casado. Chegara perto uma vez, lá pelos 30 anos, de uma mulher que o deixou por alguém com mais tempo para lidar. Ele dizia a si mesmo que não tinha espaço para arrependimento. Estava mentindo, e no fundo, sempre soube disso. O que Rafael queria mais do que a próxima aquisição, ou a próxima manchete, era algo dolorosamente simples, um lar que tornasse aparecer o que era antes de a cadeira do pai ficar vazia na cabeceira da mesa. Ele queria alguém que atravessasse a porta da frente e, ao dizer que estava feliz em vê-lo, quisesse dizer isso de verdade. Por um tempo, achou que tinha encontrado isso em Larissa Montenegro. Ela tinha 29 anos, elegante daquele jeito que faz o esforço alheio parecer desajeitado, e havia entrado na vida dele num evento beneficente 6 meses antes, usando um vestido verde e uma confiança ainda mais verde. Ria das piadas dele, antes mesmo de ele terminar de contá-las. Perguntava sobre a mãe dele com o que parecia ternura genuína. Em 2 meses, ele já tinha pedido em casamento.
Em 4, ela praticamente já morava no casarão, preenchendo tudo com o próprio gosto. Cortinas novas, porcelana nova, um apagamento lento e constante da casa que o pai de Rafael tinha construído. Camila Duarte tinha sido a única constante em meio a tudo isso. Tinha 26 anos, quieta do jeito de quem aprendeu cedo que ser notada nem sempre é seguro, e se movia pela casa como se tivesse sido criada entre aquelas paredes, embora só trabalhasse ali havia 8 anos, desde os 18. Tinha vindo de uma cidadezinha litorânea da Bahia, com nada além de uma mala e uma carta de recomendação de uma amiga da família. Marlene Antunes olhou para as mãos firmes e os olhos ainda mais firmes dela e a contratou na hora. Camila tinha uma filha, Lívia, de 6 anos, que criava sozinha numa casinha alugada a 10 minutos da propriedade e da qual falava do jeito que outras pessoas falam de milagres. Mandava a maior parte do salário para a própria mãe, que tinha criado 4 filhos com a renda de um pescador, e nunca reclamava de nada. A própria Camila também nunca reclamava, nem quando os turnos se estendiam, nem quando Larissa, no começo do namoro com Rafael, passou a falar com ela como se fosse móvel, que ocasionalmente precisava de instruções. Rafael gostava de Camila. Confiava nela do jeito específico e total como se confia em alguém que manteve a família funcionando em silêncio enquanto você estava ocupado ou enlutado demais para perceber. Ela lembrava do aniversário do pai dele todo ano e deixava uma única rosa branca na lareira sem que ninguém pedisse. Foi ela quem percebeu, antes de Rafael, que a mãe dele tinha começado a esquecer os nomes dos cômodos da própria casa e que, discretamente e sem alarde, garantiu que sempre houvesse alguém por perto. Então, quando, meses depois do noivado, Camila começou a agir de um jeito estranho perto de Larissa, Rafael percebeu. Só não entendeu o que era, ainda. Começou pequeno. Camila, que em 8 anos nunca tinha faltado um dia sequer, faltou por doença 2 vezes num mês. Parou de fazer contato visual com Larissa à mesa do café da manhã. Certa vez, Rafael entrou no antigo escritório do pai, um cômodo em que Larissa tinha demonstrado interesse fora do comum, insistindo que fosse modernizado, e encontrou Camila parada, muito quieta, ao lado da escrivaninha antiga. Uma expressão estranha e defensiva no rosto, como se tivesse sido flagrada fazendo algo, embora nada no cômodo parecesse mexido. "Está tudo bem?" ele perguntou. "Sim, senhor." A voz dela era cuidadosa. Só estava tirando o pó. Não havia pano de pó nas mãos dela. Ela deixou passar. Tinha um lançamento de hotel em Singapura para preparar, reuniões de diretoria que se estendiam até a meia-noite. Um casamento para planejar que Larissa tinha assumido quase por completo, insistindo para que ele não se preocupasse com os detalhes, que aquele seria o presente dela para ele. Ele dizia a si mesmo que estava cansado. Ele dizia a si mesmo muitas coisas naquela primavera, porque acreditar nelas era mais fácil do que a alternativa. A primeira rachadura de verdade aconteceu numa terça-feira à noite, no início da primavera, 4 semanas antes do casamento. Rafael chegou tarde do escritório e encontrou a cozinha escura e Camila sentada sozinha na mesinha perto da despensa, as mãos em volta de uma xícara de chá que não estava bebendo, os olhos avermelhados de um jeito que apertou o estômago dele. "Camila, o que aconteceu?" Ela olhou para ele, e por um segundo sem defesas, ele viu algo cru e assustado atravessar o rosto dela antes que fosse disfarçado. "Nada, Sr. Antunes. Estou bem. Você me chama de Rafael há 4 anos. Sorriso pequeno e triste. Velhos hábitos voltam, às vezes. Ele se sentou à mesa, diante dela, ignorando a pilha de contratos que esperava no escritório. "Me conta." Ela hesitou tanto tempo que ele achou que não fosse responder. "Então, a senhorita Montenegro me pediu ajuda hoje, no escritório do seu pai. Ela queria que eu achasse a chave da gaveta debaixo da escrivaninha, aquela que fica sempre trancada." Os dedos de Camila apertaram a xícara. "Eu disse que não tinha a chave. Ela não acreditou em mim. Ela disse..." Camila se conteve. "Ela disse o quê?" "Não importa, senhor." "Importa sim, Camila. Ela disse que gente que não colabora não costuma continuar empregada por muito tempo nesta casa." Camila encarou os olhos dele então, e havia na voz dela algo que não era bem medo,
E não era bem raiva. Era o cansaço particular de quem tinha sido ameaçado discretamente e não tinha a quem contar. Eu tenho uma filha, Sr. Antunes. Preciso deste emprego. Então eu disse que sentia muito e que ia procurar a chave. E não consigo dormir direito desde então. Rafael sentiu algo frio atravessar o peito. Ainda não era suspeita de Larissa. Ainda não, mas era algo próximo disso. Um desconforto ao qual ele ainda não sabia dar nome. Aquela gaveta está trancada desde que meu pai morreu. Não tem nada nela além de cartas velhas. Vou falar com a Larissa. Por favor, não. A voz de Camila ficou de repente urgente. Por favor, senhor. Se ela souber que eu contei, vai ficar pior. Ele deveria ter insistido mais. Mais tarde reviveria essa conversa centenas de vezes e odiaria a si mesmo por ter deixado passar tão facilmente, distraído por uma ligação de Singapura, pela mãe entrando na cozinha perguntando que dia era, pelas 1000 pequenas exigências de uma vida que nunca parecia deixar espaço para a única conversa que importava. Ellie disse a Larissa, com delicadeza, durante o jantar 2 dias depois, que preferia que os funcionários não fossem instruídos a mexer nas coisas do pai sem ele presente. Larissa riu da situação, beijou o rosto dele, se chamou de desatenta, disse que só queria encontrar fotos antigas para um vídeo de homenagem no casamento. Foi uma resposta tão calorosa e plausível que a inquietação de Rafael quase se dissolveu por completo. Quase. Porque 2 dias depois disso, Camila não apareceu para trabalhar. E quando Rafael ligou para o celular dela para saber se estava tudo bem, caiu direto na caixa de mensagens. E alguma coisa dentro dele, algo antigo e animal, completamente separado da lógica, se recusou a se acalmar pelo resto daquela semana. As semanas seguintes passaram rápido, do jeito que as coisas costumam passar bem antes de desmoronar de vez. Camila voltou ao trabalho 3 dias depois, de algum jeito mais magra, mais quieta, oferecendo apenas que tinha tido uma emergência familiar. Parou de levar Lívia à propriedade nos fins de semana, como costumava fazer. Um pequeno ritual alegre que Marlene Antunes sempre adorou. A menina correndo pelo pomar enquanto Camila trabalhava. Quando Rafael perguntou, Camila disse que Lívia estava resfriada. Quando perguntou de novo na semana seguinte, disse que Lívia estava ocupada com a escola. Enquanto isso, o controle de Larissa sobre a casa se apertava de formas que Rafael estava consumido demais para registrar por completo. Ela assumiu a correspondência com a cerimonialista, com o buffet, até parte da agenda de Rafael, se posicionando como indispensável, uma mulher simplesmente ansiosa para aliviar a carga dele. Contratou um novo caseiro para cuidar das construções externas da propriedade, um homem corpulento e calado chamado Renato Barbosa, que Rafael conheceu exatamente uma vez e por quem nunca sentiu simpatia, e deu a ele as chaves do velho galpão de carruagens e do depósito de ferramentas sem sequer mencionar isso a Rafael. Quando Rafael notou, meio de leve, que Renato parecia responder só a Larissa, ela deu de ombros. Você tem um império de hotéis para tocar, meu amor. Deixa que eu cuido dessas pequenas coisas. Ele deixou. Que Deus o ajude, ele deixou. Porque era mais fácil do que admitir o quanto ainda não entendia sobre a mulher com quem estava prestes a se casar. Mais fácil do que enfrentar o pavor crescente e sem palavras que agora morava no fundo da mente dele toda vez que via Larissa se mover pela casa do pai como se já fosse dona dela. O ponto de virada chegou numa quinta-feira encharcada de chuva, 7 dias antes do casamento, na forma de uma ligação que deveria ter significado nada. Rafael estava em Singapura fechando os últimos detalhes do lançamento do novo hotel quando a mãe ligou. Marlene raramente ligava. Ultimamente, quase sempre cabia a Camila repassar recados. E a voz dela ao telefone estava fina e confusa, de um jeito que assustou Rafael mais do que qualquer quebra de mercado. Rafael, meu amor, cadê a Camila? Pede meu chá há 1 hora e não consigo encontrá-la em lugar nenhum da casa. O Renato disse que ela foi embora mais cedo. Não é do feitio dela. Não era mesmo. Em 8 anos, Camila nunca tinha deixado Marlene sozinha sem avisar alguém diretamente. Rafael ligou para o celular de Camila. Caixa de mensagens direto. Ligou para o número da mãe dela, o único contato de emergência que tinha arquivado de anos atrás
e uma voz de mulher assustada atendeu, dizendo que não tinha notícias de Camila havia 2 dias e também estava tentando falar com ela, que Lívia estava com ela, que Camila só tinha dito que precisava resolver uma coisa e que ligaria em breve. Rafael ficou parado numa suíte de hotel a 6.000 quilômetros de casa, e cada instinto no corpo dele dizia que algo estava profunda e perigosamente errado. Cancelou as reuniões que restavam. Não avisou Larissa que estava voltando mais cedo, uma decisão que, mais tarde, reconheceria como o único instinto verdadeiramente bom em que confiou em meses. Disse ao assistente para manter o retorno em segredo, fretou um voo que o deixou de volta na propriedade às 10 da noite em vez da tarde seguinte e dirigiu ele mesmo pela estrada de terra familiar no escuro, com os faróis apagados no último trecho. Não sabia bem por quê, só que alguma parte dele já não confiava que a casa fosse, à noite, o que parecia ser de dia. O casarão estava escuro, exceto por uma única luz no que tinha sido o escritório do pai. Agora, depois da reforma, o gabinete particular de Larissa. Pela janela, por um instante, viu a silhueta dela, o telefone junto ao ouvido, andando de um lado para o outro. Ele não entrou. Em vez disso, algum instinto o puxou para os fundos da propriedade, para as construções externas, para o velho galpão de carruagens, que não servia para nada além de depósito, desde que ele era menino. O cadeado tinha sido trocado, novo, pesado, completamente fora de lugar numa porta que costumava abrir com um simples empurrão. E foi então que ouviu, fraco, abafado, um som que poderia ser o vento entre as vigas, se não tivesse o ritmo inconfundível de uma pessoa tentando gritar e não conseguindo. Encontrou um pé de cabra no depósito de ferramentas e arrebentou o cadeado com a mão tremendo mais do que a força dele deveria permitir. A porta gemeu ao abrir. Ele entrou só com a lanterna do celular para guiá-lo e o feixe de luz a encontrou antes que a mente dele estivesse pronta para entender o que estava vendo. É aqui que a história volta ao ponto de partida. Rafael congelado na porta, a luz tremendo na mão, Camila pendurada nas vigas, os pulsos amarrados e a boca amordaçada, terror e aviso vivos nos olhos dela ao mesmo tempo. Ele atravessou o galpão em 3 passos. As mãos, desajeitadas pela adrenalina, trabalharam nos nós, soltando os pulsos dela enquanto murmurava o nome dela repetidas vezes, como um pedido de desculpas. Quando a mordaça finalmente cedeu, Camila não gritou. Soltou o nome dele com um suspiro e sussurrou, imediata e urgentemente. O anel. Rafael, o anel. Ela precisa do anel. Não deixa ela... Que anel? Camila, quem fez isso com você? Foi o Renato? Ele trabalha para ela. Para Larissa. As pernas de Camila cederam no instante em que a última corda se soltou, e Rafael a segurou, baixando-a devagar até o chão empoeirado do galpão, a própria mão esfolada pelos nós. Ela não é quem diz ser. Rafael, escuta. O anel do seu pai, aquele com o brasão da família, o que seu pai deu para a Dona Alzira antes de ela morrer, e a Dona Alzira me deu para guardar, não é só uma joia. Tem uma cláusula no testamento do seu pai. Encontrei os papéis na gaveta trancada meses atrás, antes de a Larissa sequer me perguntar sobre eles. O patrimônio inteiro, as ações da empresa, tudo. Nada disso passa de verdade para o nome de um cônjuge, a menos que aquele anel seja apresentado junto com um documento testemunhado, na assinatura. Seu pai criou uma trava de segurança. Ele não confiou isso só nos advogados. Rafael sentiu o chão do próprio entendimento se inclinar sob ele. Ele não confiou nos advogados porque não confiava. Ele parou. O pai, cuidadoso e discretamente desconfiado de coisas fáceis demais, tinha embutido uma salvaguarda no próprio legado, pequena o bastante para se esconder aos cuidados de uma governanta, e pesada o bastante para valer mais do que qualquer contrato. A Larissa descobriu de algum jeito. Camila sussurrou. Talvez tenha mandado alguém vasculhar os registros do patrimônio. Ela vem tentando conseguir esse anel há semanas. Eu não quis contar onde estava. O Renato me agarrou há 2 dias, quando eu ia para o carro. Ela vem me mantendo aqui, dizendo a ela que eu ia acabar cedendo. A voz dela quebrou.
Eu tinha tanto medo do que ia acontecer com a Lívia se eu falasse, e tanto medo do que ia acontecer comigo se eu não falasse. Rafael segurou as mãos dela, esfoladas pela corda, tremendo, e por um momento nenhum dos dois disse nada. O galpão silencioso, exceto pela chuva que tinha começado a bater no telhado de zinco, e o laço ainda balançando de leve lá em cima. Uma ameaça que nunca chegara a ser cumprida, mas que claramente fora feita para ser acreditada. Onde ele está agora? O anel. Camila conseguiu um sorriso pequeno, exausto, quase orgulhoso por entre as lágrimas. Costurado na bainha do casaco de inverno da Lívia. Guardei ali há 2 meses. Ninguém pensa em revistar o casaco de uma menina de 6 anos. Alguma coisa no peito de Rafael, luto, fúria e uma ternura feroz e repentina que ele ainda não tinha tempo de examinar, subiu tudo de uma vez. Ele levou Camila até o carro, envolta no próprio paletó, e não dirigiu direto para o hospital, mas 3 ruas adiante, até a casinha da mãe dela, onde Lívia dormia no sofá e acordou na hora ao ouvir a voz da mãe, correndo para os braços dela com a alegria desesperada e particular de uma criança que tinha sentido, sem ninguém contar, que alguma coisa estava errada. Só depois que Camila teve a filha nos braços, só depois de confirmar com os próprios olhos que as duas estavam a salvo, Rafael chamou um médico para examinar os pulsos de Camila e, sem hesitar, ligou para a polícia. O que aconteceu depois se desenrolou com a estranha clareza rápida de uma tempestade finalmente rompendo. Pela manhã, os detetives já tinham Renato sob custódia. Ela confessou quase na hora, ansioso para transferir a culpa, e entregou Larissa sem hesitar, descrevendo um plano elaborado que ela tinha montado ao longo de meses, documentos forjados que ela esperava substituir pelos verdadeiros, assim que forçasse Camila a revelar onde estava o anel. Um investigador particular que ela tinha contratado para descobrir a cláusula obscura de segurança do testamento. E o mais condenatório de tudo, registros mostrando que Larissa Montenegro não era sequer o nome verdadeiro dela, mas um alias que já tinha usado 2 vezes antes, em 2 outras cidades, em 2 outros noivados, com 2 outros homens ricos, cujos advogados de família, eventualmente, tinham desconfiado o bastante para encerrar tudo antes que qualquer casamento acontecesse. Rafaela confrontou pessoalmente no escritório, que ela havia tentado tornar seu, parado na porta do antigo cômodo do pai, com o anel, recuperado com delicadeza do casaco de Lívia, a menina solenemente orgulhosa de ter guardado um segredo tão importante, solto na palma da mão. A compostura de Larissa rachou em tempo real, o charme azedando em algo desesperado e depois algo frio. Você não entende o que eu podia ter construído para nós, Rafael. Eu ia deixar esta família inteira de novo. Você tentou fazer matarem uma mulher que faz parte desta família há 8 anos, por causa de um anel. A voz dele estava baixa, o que a assustou mais, ele podia ver, do que gritar teria assustado. Não existe nenhuma versão dessa frase que termine com nós. Ela foi presa em menos de 1 hora, sob acusações de sequestro, conspiração e fraude. O casamento, a 2 dias de distância, vestidos já passados, flores já encomendadas, foi cancelado com uma única ligação que, para Rafael, pareceu menos um fim e mais o ar voltando a um cômodo que vinha sufocando-o lentamente havia meses. As semanas seguintes foram mais quietas e estranhas, do jeito particular que segue uma crise, a mente voltando repetidamente ao momento em que quase perdeu algo que nem sabia ainda o quanto valorizava. Rafael visitava Camila e Lívia com frequência, não mais como patrão checando a recuperação de uma funcionária, embora tivesse começado assim, com flores e compras de mercado, e a insistência de que ela tirasse licença remunerada pelo tempo que precisasse. Foi virando outra coisa aos poucos, do jeito que as coisas de verdade costumam virar. Jantares que se estendiam, um sábado inteiro ensinando Lívia a identificar as diferentes variedades de maçã no pomar da propriedade. Risadas voltando devagar a uma casa que tinha ficado quieta de medo. Marlene Antunes, mais lúcida nos dias bons do que qualquer um lhe dava crédito, observou o filho se apaixonar pela mulher que tinha mantido a família funcionando em silêncio por mais de 1 década, e disse apenas, numa noite, tomando chá,
Seu pai sempre dizia que as pessoas mais verdadeiras de uma casa raramente são as que sentam na cabeceira da mesa. Ainda bem que você finalmente percebeu. Levou um bom tempo para Rafael se perdoar por ter chegado tão perto de perder Camila, sem nunca ter entendido o que ela significava para ele. Pelas reuniões que tinha priorizado acima do medo dela, pelos avisos que tinha deixado escapar, porque acreditar neles significava encarar o quanto tinha errado sobre alguém em quem escolhera confiar. Mas Camila, se recuperando aos poucos, as marcas da corda desbotando em finas linhas pálidas, nos pulsos que não tremiam mais, disse a ele certa vez, sentados juntos na varanda enquanto Lívia corria atrás de vagalumes no gramado, que não precisava da culpa dele. Precisava da atenção dele, e ele deu essa atenção a ela, plenamente, pela primeira vez em muito mais tempo do que qualquer um dos dois gostaria de admitir. Um ano depois, naquele mesmo pomar que o avô dele tinha plantado, Rafael se casou com Camila numa cerimônia sem lustres nem flores importadas, só família e cadeiras dobráveis, e Lívia como daminha de honra, espalhando pétalas com a concentração feroz de uma criança que entendia, melhor do que a maioria dos adultos jamais entende, exatamente o quanto aquele dia importava. O que Rafael levou daquilo tudo, mais do que as lições de negócio ou as salvaguardas legais que o pai tinha construído com tanto cuidado, foi isto. As pessoas que amam você de verdade raramente anunciam isso em voz alta. Elas aparecem em silêncio, de novo e de novo, muito antes que você pense em perguntar por quê. E às vezes, a verdade sobre o caráter de alguém não está em como essa pessoa se comporta quando tudo é fácil. Está num galpão trancado, no escuro, no momento em que ela escolhe, mesmo tendo tudo a perder, proteger você em vez de si mesma. Ele nunca esqueceu isso. E, pelo resto da vida, toda vez que passava pelo velho galpão de carruagens, agora limpo e repintado, guardando nada mais perigoso do que ferramentas de jardim e a bicicleta de uma criança, ele dizia um agradecimento silencioso a qualquer instinto que o tinha feito, numa noite de quinta-feira chuvosa, confiar no próprio medo em vez de ignorá-lo mais uma vez.